Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber se o plano de saúde ele tem ou não o dever de custear um medicamento para tratamento oncológico. Então fica aqui, porque até o final eu, Gabriel Berga, um advogado especialista na área da saúde, vou te explicar os seus direitos, tá bom? Então, basicamente, eu vou te contar aqui uma breve história, tá? E qual que é a discussão principal ao redor dessa história para te explicar o porquê que o plano ele tem que custear. Tá? Ih, já dei o spoiler, mas tá tudo bem. É importante você entender o conceito, beleza? Primeiro, tem uma discussão muito grande se o plano ele tem ou não o dever de custear um tratamento na utilização domiciliar. Ou seja, será que o plano ele tem que fornecer um medicamento no uso na residência do paciente? Primeiro, essa discussão é muito vasta, eu vou ter que fazer depois um outro vídeo sobre esse tema, mas em regra, o plano não tem que custear um medicamento no âmbito domiciliar, em regra. Tem uma exceção, que são os medicamentos antineoplásicos eles são destinados para o tratamento oncológico. Então, o tratamento oncológico ele tem que ser custeado pelo seu plano, porque consta na lei que rege os planos de saúde que os medicamentos antineoplásicos, que são uma forma de medicamentos e tratamentos administrados para o tratamento oncológico, eles têm que ser custeados pelo plano, ok? Agora, vou me aprofundar um pouquinho mais nisso. Primeiro, você tem que entender o que é um medicamento antineoplásico. Antineoplásico, como todo nome de medicamento, ele sempre constrói em duas etapas, duas, três ou mais etapas. Ele pega um trecho da palavra e forma com outra, e aí criam palavras que não são muito habituais para a gente, que não é do ramo da medicina ou da farmacologia. Antineoplásico, anti é contra. Plásico é basicamente contra novas células. Então, aqui seria no âmbito um medicamento para inibir novas células oncológicas, que elas se desenvolvam, que o câncer se espalhe, enfim. É um tratamento nesse sentido. Eu não vou te dar o conceito exato como, por exemplo, um médico te falaria, mas para você entender de maneira muito simples, é isso. Então, qualquer medicamento oncológico, para simplificar ainda mais, ainda que seja administrado na residência da pessoa, o plano ele tem que custear. O que significa custear? Ele tem que fornecer esse medicamento para a pessoa, tá bom? E aí, quando você vai fazer o pedido para o plano de saúde, hoje você tem que observar o seguinte: tem no rol da ANS uma lista de medicamentos básicos para que o plano te forneça. E essa lista ela está prevista na DUT 63. Então, dá uma olhada depois se você tiver interesse, se for necessário, essa DUT. A DUT 63 ela traz um rol de medicamentos antineoplásicos e para que eles servem. Se o seu caso não for idêntico àquele que está ali na DUT, e você, por exemplo, tem um medicamento, mas a finalidade é diversa daquela que está na DUT, essa diretriz de utilização número 63. Isso significa que você não vai ter o medicamento? Não. Você ainda assim pode ter a utilização do medicamento. Mas o que você precisa observar é que o teu médico ele tem que escrever um relatório muito bem fundamentado, indicando estudos científicos que comprovem a eficácia desse medicamento para o teu caso específico. Não é para qualquer caso, ok? Então, fica sempre prestando atenção nisso. Se estiver previsto no rol da ANS, se for aquela hipótese exata que está ali no rol, tu não deve ter problema, tu deve ter acesso ao medicamento. Se não for, por exemplo, se o medicamento está no rol da ANS, mas se você recebeu uma negativa falando que ele não preenche a DUT, que é essa tal de diretriz de utilização, que é como se fosse uma lista de cheque que o plano de saúde ele tem que fazer para fornecer um medicamento na via administrativa, se você tiver uma negativa por isso, não é o fim do mundo. Você ainda consegue ingressar judicialmente e buscar a disponibilização desse medicamento, ok? E aí, para isso, você tem que ter o relatório médico, como eu comentei antes, um relatório médico bem completo, indicando o nome do paciente, o CPF, a CID da doença exata, o histórico de tratamento dele, se é um caso de urgência ou emergência,
e a posologia exata que ele precisa do medicamento antineoplásico, tá? E também da negativa por escrita do plano. A gente tem que entender, se for o caso, e espero que não seja, o porquê que o plano de saúde negou para você o medicamento antineoplásico. Aí tu entrega essa documentação para um médico, tu entrega essa documentação para um advogado, o advogado ele vai analisar a documentação e com isso ele vai verificar se é ou não possível ingressar judicialmente e pedir uma liminar. Em regra, se for um medicamento antineoplásico, ainda que seja pela via oral, de utilização domiciliar, você tem direito a ter esse medicamento, porque isso consta na lei que rege os planos de saúde, tá? Mas sempre consulta um advogado para saber especificamente do teu caso. Por hoje é só, vou encerrar o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado, deixa o like, comenta aqui embaixo se tu tiver alguma dúvida adicional e me segue também nas outras redes sociais, Gabriel Bergamo ADV, tá bom? Até mais.